Hoje nós vamos continuar nossos estudos na lei de Deus, estudando sobre a lei, os mandamentos, e precisamente estaremos estudando o quarto mandamento da lei de Deus. E nós vamos, obviamente, partir da Sagrada Escritura. Ela é, sim, a fonte, o fundamento de toda discussão teológica, de tudo aquilo que se pode aprender acerca da verdade, porque absolutamente o homem não pode encontrar a verdade senão na Sagrada Escritura. Vamos ao mandamento então, vamos fazer a leitura do mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20, precisamente Êxodo capítulo 20, versículo de número 8 em diante, até o 11. Diz o texto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Amém. Este é o quarto mandamento. Eu gostaria de começar chamando a nossa atenção para a maneira mais básica como, dentro do contexto evangélico, vamos nos deter dentro desse contexto evangélico, de igreja evangélica, né? Como que esse mandamento ele é encarado. Então, basicamente, de maneira bem básica, eu vou apontar as duas propostas mais comuns dentro do contexto evangélico. Pode ser que tenha uma terceira, um pouco diferenciada de uma e de outra, mas basicamente duas maneiras de se olhar para o quarto mandamento. Nós podemos dizer que de maneira assim esmagadora, a maioria das igrejas ditas evangélicas, elas olham para a lei, para os 10 mandamentos, e se questionados em relação especificamente ao quarto mandamento, sobre a sua validade, sobre a sua aplicabilidade hoje no Novo Testamento para a igreja, no período da Nova Aliança, né? Eles vão responder que o quarto mandamento ele não tem que ser guardado. Ele não é um mandamento para ser observado mais. Ele é um mandamento que diz respeito à lei cerimonial. Em parte, nós sabemos que a lei cerimonial ela não tem mais vigência. O que era a lei cerimonial? Bom sempre a gente relembrar essas coisas. Israel possuía basicamente três leis. De maneira geral, tudo isso era chamado de lei de Deus. Mas se você vai usar critérios mais didáticos para estudar a lei de Deus dada ao povo de Israel, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, essa lei ela podia ser classificada em 3 categorias. A lei moral, são o quê? Os 10 mandamentos. A lei civil era um conjunto de normas, de regras, de leis, que pelo próprio termo civil tratava, por exemplo, das questões dos roubos, como vai punir quem matou, como vai punir quem roubou. Se o animal de um homem entrar na roça do outro, destruir a roça. Se um animal de uma pessoa matar o animal do outro. Como que isso era resolvido na esfera civil de Israel? Então a lei, Deus mesmo estabeleceu mecanismo para julgar essas questões. Então, essa era a lei civil. E, em terceiro lugar, uma lei cerimonial. Essa lei era o conjunto de leis que diziam respeito diretamente ao culto divino. Como Deus queria ser adorado, a questão dos sacrifícios, tudo aquilo que dizia respeito à vida religiosa do povo de Israel, as festas,
circuncisão, Páscoa, tudo. Tudo dentro de um caráter religioso. Nós sabemos que essas leis cerimoniais, elas se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Então nós não temos mais necessidade, não está imposta sobre nós a necessidade de observar essas leis cerimoniais. Elas se cumpriram. Então uma parte significativa da igreja evangélica, ela responde com relação ao quarto mandamento, que o quarto mandamento é uma lei cerimonial. Ele é um mandamento de caráter estritamente cerimonial. Dito isto, esses irmãos, esse pessoal, alega que nós não temos nenhuma obrigação com relação ao quarto mandamento. Vocês sabem que o segmento adventista do sétimo dia, pelo próprio termo adventista do sétimo dia, é uma igreja, uma denominação evangélica, e que ela é muito, muito reconhecida pela observância do sétimo dia, do sábado semanal. E quando os adventistas, por exemplo, questionam esse segmento da igreja evangélica com relação ao quarto mandamento, eles logo usam como argumentação para convencê-los do erro a seguinte coisa. Eles dizem assim: quantos mandamentos existem na lei de Deus? Eles dizem 10. Você pode ter outro Deus além de Deus? Aí o outro que não é divino diz: não. Você pode fazer imagem de Deus? Não. Você pode matar? Não. Adulterar? Não. Pode cobiçar? Não. Aí ele vai dizendo não para todos os 9 mandamentos. Aí o adventista vira a mesa e aí a coisa fica feia, porque ele pergunta: quer dizer que você não pode quebrar 9, mas pode quebrar 1? E essa argumentação já deixou muita gente engasgado, sem saber o que fazer. Porque, de certa forma, os adventistas têm razão, no sentido de que eles estão tratando com relação à lei moral, que são os 10 mandamentos. Nós já aprendemos que a lei moral de Deus é um breve resumo do caráter santo de Deus. E que essa lei moral ela não tem um prazo de validade. Ela não se encerra jamais. Ela permanece. Então, se ela é uma lei que permanece, então aqueles que estão do outro lado dizendo que o quarto mandamento é lei cerimonial que passou e que nós não temos obrigação nenhuma, então eles têm um baita de um problema para resolver, não acha? Isso é uma dificuldade. Agora, como é que eu respondo isso? Como é que eu saio disso? Bom, mas essa história de tratar o quarto mandamento como um mandamento cerimonial, o que seria bastante estranho, pare para pensar. Como é que Deus tem um conjunto de leis cerimoniais e lá fala sobre que comida comer, que carne pode comer, que carne não pode comer, não é? Que tipo de tecido o judeu podia usar, que tipo não podia. Cerimônias de tudo. Se você tocou no animal morto, está impuro, tem que se purificar, tudo. Então para pensar e raciocina. Lembra que eu falei de raciocínio, de lógica? Então imagine que Deus tem um conjunto de leis cerimoniais e ele tem um conjunto de leis morais. E então ele pega um mandamento que é teoricamente cerimonial e inclui no meio do mandamento moral. Isso não faz sentido. Por que ele não colocou então o quarto mandamento no conjunto de leis cerimoniais, de uma vez por todas? Então, quando você aplica essa lógica simples àquilo que Deus fez e o que teoricamente ele poderia ter feito, você já vê que a coisa não é 2 mais 2. A coisa parece que não se encaixa. Bom, eu disse que basicamente 2 propostas quanto ao quarto mandamento. Qual que é a outra? A segunda. E aí, claro, essa é a nossa. Essa segunda opção eu poderia ter usado como primeira, mas segunda poderia soar como presunção demais, né? Ah, porque não, tu deixa para segunda. Então, a outra perspectiva é aquela que nós chamamos de uma perspectiva reformada com relação ao quarto mandamento. E o que isso significa? Significa que quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós reconhecemos que cada um dos 10 mandamentos, eles são dados por Deus, são válidos, e que cada um desses mandamentos, sem a exclusão de nenhum, do quarto muito menos, é a lei de Deus que deve ser observada
pelo povo de Deus, pela igreja de Deus. Na verdade, é uma lei que deveria ser observada por todos os homens. E isto significa, então, que, ao olhar para o quarto mandamento, nós devemos procurar cumpri-lo, tanto quanto nós devemos olhar para cada um dos 9 mandamentos e procurar cumpri-los. Não preciso eu dizer que se nós somos incapazes de observar, de cumprir, de guardar qualquer um dos 9 de forma perfeita, isto é, a gente quebra, a gente peca, o quarto mandamento não é exceção à regra. Também, embora nós nos dediquemos, embora nós nos esforcemos para cumpri-lo, para observá-lo, para guardá-lo, nós vamos sim quebrá-lo, nós vamos sim transgredir esse mandamento, como nós transgredimos, na verdade, toda a lei de Deus, todo o restante da lei de Deus, né? Seria um erro muito horrível pensar que nós somos capazes de guardar a lei de Deus plenamente, perfeitamente. Para alguns que são mais, digamos assim, para alguns que se aproveitam de certas situações para dar vazão às suas paixões pecaminosas, isso que eu acabei de dizer é um prato cheio para o indivíduo dizer assim: então tá tudo certo, eu vou quebrar mesmo, porque a gente tem como guardar mesmo. O fato de nós sermos incapazes de guardar a lei perfeitamente não pode nunca soar no nosso ouvido, na nossa mente, como uma licença para transgredir. Entendeu a relação? Então não é o fato de que eu não posso deixar de pecar, acompanhe, é um fato. Eu não posso deixar de pecar, pelo menos agora, até aqui, enquanto ser humano imperfeito, aqui nesse estado, nessa condição. O fato de que eu não posso não pecar, não pode ser tomado por mim como uma licença para pecar, como um incentivo para pecar. De maneira alguma. Então, nossa posição é: o quarto mandamento, ele é válido para a igreja hoje? O que você responderia? Sim, ele é válido. Por que ele é válido? Porque ele é parte da lei moral de Deus, e esta lei não foi cancelada. Quando nós dizemos isso, nós somos então forçados a dar respostas necessárias em relação a essa afirmação que eu acabei de fazer. Porque vem logo a pergunta: você quer dizer que nós temos que guardar o 7º dia? E observe que todo o tempo que nós formos estudando o quarto mandamento, eu vou tentar usar pouco a expressão sábado e usar mais a expressão 7º dia. Porque eu vou precisar fazer um trabalho de asepsia, de limpeza daqui, da cabeça da gente. Porque a gente está entranhado numa cultura que, na nossa cabeça, quando você ouve falar de sábado, logo ela funciona como sábado depois da sexta, conhecido como depois de sexta. Quinta, sexta, sábado. E às vezes é difícil a gente fazer uma desconexão entre aquilo que a Escritura chama sábado e o que está na sua cabeça chamado de sábado. Eu acredito que, em parte, aí reside a maior dificuldade de se ler o quarto mandamento, que fala claramente em sábado, e entender que, apesar de nós estarmos defendendo que o quarto mandamento é válido, nós não guardamos mais o 7º dia da semana, mas qual dia? O primeiro dia, que é chamado de domingo. E aí entra em choque agora alguns. Mas peraí, mas não é sábado? Por que é domingo? E o problema, às vezes, de entender isso, reside exatamente nessa herança cultural que a gente tem,
de que um dia da semana do nosso calendário é chamado de sábado. Logo a gente lê o texto bíblico em nossa língua, que tem sábado, e a gente conecta uma coisa a outra. Vamos fazer uma afirmação aqui, que, digamos assim, abre uma porta para a gente se aprofundar bem. A nossa afirmação é a seguinte: dia mudado, obrigação não cancelada. Por que é importante falar sobre isso? Porque a Escritura, e isso não é estranho à Escritura, ela diz claramente que certas coisas, elas foram alteradas. Que determinada ordenança, ela não foi anulada, cancelada, mas ela sofreu alteração. Deixa eu dar um exemplo disso. O povo de Deus na Antiga Aliança, na vigência da Antiga Aliança, isto é, até que Cristo morresse e ressuscitasse, isso é o que nós chamamos de Antiga Aliança, ou Antigo Testamento, o povo de Deus tinha que observar uma festa religiosa anualmente chamada de Páscoa. Então isso era uma ordenança de Deus. Então anualmente a Páscoa tinha que ser celebrada. Mas a igreja do Novo Testamento, na Nova Aliança, ela não tem mais que celebrar a Páscoa. Porque o rito da Páscoa foi substituído no Novo Testamento pelo próprio Senhor Jesus pela realização da ceia do Senhor. Então, na última Páscoa que ele estava com os discípulos, lá em Mateus capítulo 26, ele toma pão, toma o vinho, ele diz que aquele é o corpo, aquele é o sangue dele, o sangue da nova aliança, e ali ele faz uma mudança de rito. Então ele marca o encerramento da Páscoa, como havia sido dada no Antigo Testamento, e ele, a partir dali, aponta uma nova celebração da igreja cristã, que é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é aquilo que nós chamamos de a nossa Páscoa. A nossa Páscoa. Então, qual é a Páscoa da igreja do Novo Testamento? Não é mais a Páscoa lá do Antigo Testamento, mas é a ceia do Senhor. Então, toda vez que a gente celebra a ceia, nós estamos celebrando o quê? A Páscoa. Então, você tem o rito mudado, mas a ordenança não é alterada. O conceito não é alterado. Outra coisa, que no Antigo Testamento era de uma forma, no Novo Testamento sofre uma alteração, uma mudança. A circuncisão. Claramente, a circuncisão no Antigo Testamento, ela é dada por Deus como uma espécie de selo sobre o seu povo, que assinala, que marca aqueles indivíduos como sendo pertencentes ao povo de Deus. Mas no Novo Testamento, ninguém é obrigado a ser circuncidado, e aí os homens agradecem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, no Novo Testamento, foi dado à igreja um novo sinal, um novo selo, que é o batismo. Então, o batismo significa a mesma coisa que a circuncisão significava, mas houve uma mudança, digamos, naquilo que era externo. Uma mudança. Assim também, no Antigo Testamento, o dia, Deus ordenou que o seu povo observasse um dia. Esse dia, como lemos no mandamento, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do descanso, é o sábado do Senhor. Então, Deus nos ordena trabalho em 6 dias, em um dia, depois dessa sequência de 6, é o dia de descanso. Então há um dia em que os homens deveriam parar suas atividades. E observe, nós vamos ver mais na frente, não só o trabalho em si, mas mesmo aquelas atividades que não possam ser incluídas como um trabalho para fins lucrativos, mas um cessar, um descanso até mesmo de certas atividades que são para nós não pecaminosas, que são talvez prazerosas, mas que naquele dia nós devemos cessar por razões bem específicas na Escritura.
a principal delas, prestação de culto a Deus, prestar adoração pública. Então, este dia de guarda, como vimos no mandamento, ele era no Antigo Testamento o 7º dia da semana. Observe por que eu vou preferir usar 7º e não sábado. Era o 7º dia da semana. Mas no Novo Testamento nós estamos afirmando, e nós vamos entrar nas provas disso, que este dia não é mais o 7º, mas ele foi substituído pelo 1º. A ordem de guardar um dia permanece. Por quê? Porque é um mandamento da lei de Deus. Mas as circunstâncias, ou aquilo que era circunstancial para a época, foi alterado. Naquele período, 7º. No Novo Testamento, 1º. E a gente vai tentar provar à luz da Bíblia a razão disso. Nós vamos para o início do livro de Gênesis, então. Capítulo 2 de Gênesis, versículos 1, 2 e 3. Esse texto aqui é fundamental para a gente começar a entender essa questão. Porque aqui nós estamos lidando com a narrativa da criação. Capítulo 1 de Gênesis, nós temos a narrativa da criação. Capítulo 2, uma narrativa da criação. Na verdade, são duas narrativas paralelas da criação. E o que a gente encontra aqui? Então, nós sabemos que Deus criou todas as coisas num período de 6 dias, e no 7º dia ele descansou. E o que acontece? Então, depois de concluída a sua obra de criação, ele descansa. Porque a ideia aqui de descansar não é que Deus ficou... Rapaz, porque você olha assim, é muita coisa, né? Então deve ter dado um baita de um cansaço em Deus, porque criar tudo isso... Não, a ideia de descansar aqui não é a ideia que Deus ficou cansado. Aí Deus se cansa? Não, obviamente. A ideia de descansar é que ele cessa. Então observe que quando a Escritura fala com relação a esse dia de descanso, é um dia de cessação. Descansar aqui é cessar. Porque, presta atenção, se Deus estivesse exigindo de nós descanso, literalmente como nós pensamos, a gente tinha que ficar na cama o dia todo, numa rede boa, descansando. Fala a verdade, mas a ideia não é essa. Descanso é cessar, parar. E Deus descansa fazendo o quê? Ele cessa de criar. Ele parou de criar. Ele concluiu toda a obra da criação. E nesse 7º dia, então, o que ele faz? Ele abençoou esse dia. E veja que esse texto, em nenhum momento ele usa a palavra sábado. Vocês prestaram atenção nisso, por favor? Mas ele usa a expressão 7º dia. 7º dia. Ele abençoou o 7º dia e o santificou. Quando Deus ele abençoa e santifica alguma coisa, isto significa que ele está tirando aquilo de um contexto maior e dando àquilo que ele extrai de um contexto maior um significado mais elevado. Então, imagine que você tem uma semana com 7 dias. Mas então Deus pega o 7º dia, abençoa e santifica. O que ele está fazendo? Aqui cai por terra aquele argumento que algumas pessoas usam contra o argumento de observar o 4º mandamento, quando elas dizem assim: por que um dia é o dia de Deus? Todos os dias são de Deus. Eu guardo todos os dias. Não é esse negócio, a conversa de um dia, sábado, domingo, não. Todos os dias da minha vida é dia de Deus. Isso é baita de hipócrita e mentiroso. Né? Porque na prática, o indivíduo não vive isso. Mas isso se desfaz exatamente quando o texto bíblico, que para nós é o juiz dessa questão, diz que Deus fez com relação a um dia da semana o que ele não fez com os outros. Quando você lê todos os outros dias, no capítulo 1, Deus fala do primeiro dia, segundo dia, mas em nenhum momento ele diz que abençoou o primeiro dia e nem santificou o primeiro dia. Ele não abençoou o segundo dia, ele não santificou o segundo dia. Ele não abençoou o terceiro dia e não santificou o terceiro dia.
mas ele abençoou e santificou o sétimo dia. Então ele faz com que, sim, ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de todos os dias da semana. Todos os dias da semana pertencem a quem? Ao Criador. Todo o dinheiro do mundo pertence a quem? A Ele. Todas as coisas do mundo pertencem. Ele é dono de tudo. Mas ele resolve atribuir ao sétimo dia um conceito maior, um significado diferenciado. E quando ele faz isso, ele atribui um propósito diferente. A partir daqui, Adão e seus filhos deveriam sempre ao sétimo dia cessar seu trabalho, porque o Criador descansou, porque ele cessou, era um padrão. O que Deus estabeleceu aqui para os homens? Um padrão de descanso. Um padrão. Vocês lembram que quando Jesus é questionado lá nos evangelhos pelos fariseus sobre não guardar o sábado, os fariseus sempre criavam um problema, né? E eles assim, tá quebrando o sábado, que ele curou um homem, lembra que ele curou um homem? Curou uma mulher no sábado, aí foi um problema naquele dia terrível. E Jesus vai, né, desmascarar a hipocrisia daqueles caras. Mas lembra uma coisa que Jesus diz interessante? O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Não é assim que diz lá? E aí o que acontece? O que ele está dizendo é o seguinte, que com isso ele está dizendo o quê? Que quando Deus ordena a cessação de trabalho num dia, existe ali não apenas um conceito de adoração, mas existe ali um conceito de preservação do homem. De preservação. Ele está dizendo, você não vai trabalhar sem cessar. Você não vai se tornar escravo do dia. O dia não é para ser um dia de escravidão para você. Ele é um dia de deleite. Ele é um dia de descanso para o seu corpo. Ele é um dia de sensação, porque quando você parar para me buscar, para me adorar, você vai se deleitar nisso e você vai poupar o seu corpo de ser levado às últimas consequências diante do trabalho. Então, aqui o ponto que se estabelece, importante para o nosso entendimento, é que esse sétimo dia de descanso, ele precisa ser compreendido por nós como muito mais do que um dia de observação e de guarda semanal. Está entendendo, minha irmã? Ele é mais que isso. Quando o Senhor declara que santificou o sétimo dia, ele então está dizendo que este sétimo dia que tem que ser guardado por Adão, consequentemente por seus filhos no futuro, ele aponta para algo maior. Ou seja, ele é uma figura de um descanso que é espiritual. Então, o sétimo dia em Gênesis, ele não tem um fim em si mesmo. O objetivo de guardar o sétimo dia como Deus ordenou, veja que a guarda do sétimo dia, ela é anterior à lei de Êxodo 20. Ela é anterior. Quer ver? Quando o maná está sendo derramado dos céus, o povo de Deus está recolhendo maná. Capítulo 16 de Êxodo. A partir do versículo 1, não vou ler todo para a gente ganhar esse tempo. O povo de Deus está parado entre Elim e Sinai. E o que acontece aqui? A lei só é dada, os 10 mandamentos só é dado no Êxodo 20. Então, verso 4, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. O povo tinha que recolher o maná, uma porção para cada dia. Você não podia guardar para outro dia. O de comer hoje, colhia hoje. O de comer amanhã era amanhã. Acabou. Aí ele diz: para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Na minha lei. Ué, como é que Deus podia falar de lei se ele não tinha dado a lei ainda?
se a lei só vem em Êxodo 20? Então aqui a gente aprende uma coisa fenomenal. Lá no Éden, lá no jardim do Éden, antes de Adão pecar, tinha lei? Tinha lei lá? Onde é que estava essa lei? Aí o apóstolo Paulo, em Romanos 5, se não me falha a memória, diz que se não há lei, não há pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Como é que alguém pode pecar se não existe uma lei que define o pecado? Por exemplo, como é que alguém pode saber que matar é pecado se não existe uma lei que diz não matarás? Então, presta atenção. Antes do pecado entrar no mundo, já havia lei. Se não houvesse lei, Adão nunca tinha pecado. Mas a lei não estava escrita numa tábua, num caderno, num livro. A lei estava na consciência. Estava na consciência. Ainda hoje, mesmo os homens que estão separados de Cristo, mesmo aqueles que vivem entregues às suas paixões, pecados, enfim, mesmo quando eles fazem alguma coisa má, de alguma forma a consciência lhes acusa. Ou lhes aprova quando faz o que é bom, ou lhes acusa quando faz o que é mal, porque ainda há vestígios desta lei na consciência, no interior do ser humano. Ele sabe reconhecer que tal coisa não é correta, é errada, ainda que ele tenha prazer naquilo, ainda que ele faça aquilo, com toda disposição. Mas ele sabe conscientemente que aquilo é errado. Então havia lei. Indiscutivelmente a lei estava lá. E Adão quebrou cada um dos 10 mandamentos. Cada um dos 10 mandamentos. Então veja que antes da lei ser dada, Deus já diz, minha lei. Verso 5. Agora veja a exceção à regra. O legislador, ele tem autoridade para determinar e também estabelecer as suas exceções. Ele é o legislador. E ele diz, verso 5, dar-se-á que, ao sexto dia, você veja que aqui em nenhum momento Deus está falando sexta-feira, quinta-feira, segunda. Por quê? Simples, irmãos. Os nomes dos dias da semana, tais quais nós temos, isso é, teoricamente, em relação a esse evento, muito mais moderno. É um calendário romano. Foram os romanos que deram nomes aos dias da semana como nós temos. E vocês devem saber que cada dia da semana, cada um desses nomes que foram dados a um dia da semana pelos romanos, era em louvor, em tributo a um deus, que era os planetas do sistema. Então, por exemplo, o nome de Sabaton, do latim sábado, dado ao sétimo dia, ele era um tributo ao deus Saturno, ao planeta Saturno, que segundo a mitologia romana eram deuses. Os romanos, no primeiro dia da semana, eles adoravam o sol. Mas observem, dar-se-á que ao sexto dia. Então, como é que o povo de Deus na antiga aliança chamava os dias da semana? Pela ordem dos dias. Sexto dia. Aí diz, prepararão o que colherem e será em dobro. Por que em dobro? No primeiro dia, só para o primeiro dia. No segundo dia, maná para o segundo dia. E assim até a quinta. Mas no sexto dia, colhia maná em dobro. Para o sexto dia e para o sétimo dia. Veja que o texto diz. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós, para que murmureis contra o Senhor?
Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E disse a Moisés, a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Verso 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes isto: isto é o que eu disse o Senhor, amanhã é o quê? Repouso. O santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Nenhum outro dia na Escritura é dito, é do Senhor. Nenhum outro dia é do Senhor. Mas aqui diz que o sábado é do... Só há uma única vez em que na Escritura um dia é chamado dia do Senhor. Por favor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Aqui João, apóstolo, está lá na ilha de Pátimos, exilado. Então Jesus vai aparecer a João. E aí o texto diz, olha a semelhança com o que está lá em Êxodo. Né? Dia do Senhor lá, o sábado do Senhor. Aí aqui ele diz, eu achei meu espírito no dia do Senhor. A pergunta que a gente vai responder depois é, esse dia do Senhor é o mesmo dia do Senhor lá, 7º dia? Bom, a gente vai saber se é depois. Volta para Êxodo 16. Verso 25, só para relembrar. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o quê? O colhereis. Mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Então observe aqui. Isso aqui é antes dos 10 mandamentos serem dados. Qual é a base para essa lei aqui ser aplicada a Israel com respeito a colher o maná? Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3 que você leu. A base está lá. Então, se o indivíduo colhesse mais maná do que precisava para comer e guardasse para outro dia, criava bicho, apodrecia. Mas no 6º dia ele guardava em dobro e não apodrecia. Veja que coisa extraordinária. No 7º dia não caía maná para colher para o 1º dia. Tinha que esperar chegar o outro dia. Porque Deus está dizendo assim, vocês não vão se ocupar em voltar a cabeça de vocês, o coração de vocês com os cuidados de vocês. Vocês não vão deixar de dar atenção a mim para se cercar dos cuidados de vocês. Então, preste atenção numa coisa. Voltando para Gênesis 2. Quando Deus estabelece ali um dia separado dos outros, ele está dizendo que esse dia, ele é mais do que um dia.
que esse sétimo dia ele tinha um significado espiritual. De onde que a gente pode extrair isso? Ou, o que a gente pode afirmar à luz disso? Que o sétimo dia de Gênesis 2 aqui, ele é um dia tipológico. O que é isso? Ele é algo que aponta para outra coisa. Em outras palavras, o sétimo dia em Gênesis, ele é um dia profético. Ou seja, Adão tinha que descansar no sétimo dia. Ao fazer isso, Adão estava vivendo de forma prática no sétimo dia algo que seria espiritual e muito maior que ele entraria. Observe que em toda a narrativa de Gênesis, capítulo 1, isso aqui é muito interessante, capítulo 1, por favor, acompanhe, tentem me acompanhar aí, se der. Capítulo 1 de Gênesis, versículo número 5, observem só. E é muito importante a gente prestar atenção nos padrões que Deus usa. Nos padrões que Ele usa. E aqui nós temos um padrão estabelecido. Verso 5. Chamou Deus a luz dia, as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Para frente. Verso 8. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Mais para frente um pouco. Verso 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Versículo 19. Houve tarde e manhã o quarto dia. Já perceberam o padrão? Qual é o padrão que marca o surgimento de um novo dia? Houve tarde e manhã, um dia. Tarde e manhã, outro dia. Tarde e manhã, outro dia. Continua. Aonde? Verso 23. 23? Houve tarde e manhã o quinto dia. E agora o último verso 31. Viu Deus tudo quanto fizeram e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Vai para o capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Perceberam a diferença? Cadê o padrão? Tarde e manhã, sétimo dia. O texto não diz, houve tarde e manhã, o sétimo dia. Houve tarde de manhã, primeiro dia, houve tarde de manhã, segundo dia, houve tarde de manhã, terceiro dia, quinto dia, sexto dia. Mas o sétimo dia não tem o padrão. Houve tarde de manhã, sétimo dia. Aí você para assim, mas isso é só um detalhe. Por que é um detalhe só para esse dia e não foi para os outros? Não, isso aqui não é só um detalhe. Isso aqui é um padrão. Que quer dizer alguma coisa. Se você não estiver muito convicto e conformado com o que eu estou lhe dizendo, eu vou lhe dar um outro padrão. Deus criou primeiro Eva e depois Adão, correto? Foi assim? Não? Ele criou primeiro quem? E depois criou? Primeiro criou o homem, depois a mulher. Mas ele poderia criar primeiro a mulher, depois o homem, certo ou não? Ele poderia ter criado os dois juntos ou não? Não, ele não poderia criar os dois de uma vez, não? Também, claro. Claro, ele é Deus, que coisa. Agora o problema não é responder essas duas perguntas. Talvez o desafio seja responder
por que ele criou primeiro o homem e depois a mulher? Será que isso é aleatório? Será que foi só assim? Se você perguntar, Deus, por que o Senhor criou primeiro Adão e depois a mulher? Será que ele diria assim, sei lá, eu não pensei em criar os dois juntos, eu fiz, se racha. Tem que tirar da costela, hein? O que você tem aí? Um padrão. Ah, pastor, mas isso aí eu quero saber na Bíblia. Me prove na Bíblia se isso tem fundamento. Tem. Abra sua Bíblia. 1 de Timóteo, capítulo 2. Porque Paulo, ele entende isso. Paulo, quando lê o texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, e ao escrever, ele entende que ali é um padrão. Que ali não é uma ordem aleatória. Vai ver que Paulo está falando de um outro assunto aí, que não é o nosso assunto hoje. Ele está falando sobre quem que pode liderar a igreja de Deus. Quem que pode exercer a liderança do povo de Deus. Aí ele está dizendo que homens. Mas veja que aí nessa discussão, Paulo fundamenta a razão dessa liderança baseado no padrão de Gênesis. Ele diz, alguém perguntaria, mas Paulo, por que é o homem que tem que ser o líder na igreja e não a mulher? Por que é pastor e não pastora? Aí Paulo vai dizer assim, filho, porque há um padrão na criação. Que padrão? Leia o texto. O Criador criou primeiro o homem e criou depois a mulher. Esse é um padrão que ele estabeleceu. Por essa única razão, a mulher não pode ser líder na igreja, como ela não pode ser o líder da família. Por isso que a Bíblia, lá em Efésios 5, vai dizer que não é a mulher, mas o homem que é o cabeça do lar. Então Deus atribui funções diferenciadas. E o fato dele atribuir funções, ele não está dizendo que a quem ele não dá a mesma função é um indivíduo menor, é um indivíduo inferior. Não tem nada a ver com nada. Mas observe que eu falei isso só para mostrar para vocês que esses padrões, essas ordens de Deus não são aleatórias, em vão. Elas têm sentido. Então você lê Gênesis e vê lá, Deus cria Adão, depois cria a mulher. E talvez você nunca tenha parado para pensar se isso significasse alguma coisa. Mas quando Paulo vai falar sobre quem tem que ser líder na igreja, ele diz, é assim porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Isso é tão forte na Escritura que a Escritura diz claramente que é por causa do pecado de Adão que nós fomos feitos pecadores e não por causa do pecado de Eva. Então, se você quer achar um culpado por você nascer pecador, você não olha para Eva, você olha para Adão, sabendo que primeiro pecou ela. Mas a ruína da raça humana vem por Adão. Então, quando esse padrão em Gênesis, tarde e manhã, ele é suspenso com relação ao sétimo dia, Deus está dizendo que esse sétimo dia ele não é meramente um dia como os outros. Ele é um dia como os outros, mas ele possui em sua natureza algo que os outros não têm. Então, o fato do sétimo dia não estar incluído nesse padrão tarde e manhã, significa que ele é um dia sem fim. Ele não termina. O primeiro dia termina, tarde e manhã. O segundo dia termina, tarde e manhã. O sétimo dia não termina. Entenda o que eu estou dizendo. O caráter aqui é espiritual. Ele não termina porque o sétimo dia, sim, o sétimo dia, como os outros da semana, ele começa e termina, é óbvio. Mas ele não é meramente um dia cronológico de 24 horas. Ele possui um sentido espiritual, que é eterno. Então, neste aspecto espiritual, que é exposto pela ausência do padrão tarde e manhã, significa que ele aponta que aquele descanso de 24 horas
ele aponta para um descanso que é eterno. E para quem esse dia está apontando, é a pergunta. Para quem? Ou para o quê? E a resposta pode ser encontrada na Bíblia. Então, esse sétimo dia, em seu caráter espiritual eterno, ele está apontando para Cristo, em quem o homem, ou por meio de quem o homem entra no verdadeiro descanso. Acho fantástico isso. Porque, por exemplo, quando Jesus está lá em Mateus capítulo 11, ele está com a multidão, ele vai dizer assim: vinde a mim, né? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, né, ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Que é leve, né? A memória não é. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. Olha a palavra, descanso. Então, onde que o homem encontra o descanso da alma, o descanso espiritual? Nele, em Jesus Cristo. Nele. Nós vamos passar por um texto, e eu prefiro não adiantar muito, mas o texto de Hebreus capítulo 4, e aí talvez fique até como tarefa para você ler em casa, para outra semana. Eu não vou lá nele não hoje. Eu vou não. Vocês leiam, vou só falar um negócio. Mas lá em Hebreus capítulo 4, claramente a Escritura diz que Jesus Cristo entrou no descanso de Deus. E por que foi Jesus que entrou no sábado de Deus, no descanso de Deus? Porque Adão não conseguiu entrar. Quem é que ia entrar no descanso de Deus? Adão estava aguardando o sétimo dia como uma promessa de que ele ia entrar no descanso espiritual, na vida eterna. Que Adão não tinha vida eterna ainda. Mas Adão pôde entrar no descanso, na vida eterna? Porque ele pecou. Ele foi expulso do jardim. E aí, porque ele não consegue entrar, ele peca, foi dada uma promessa a Adão, em Gênesis 3,15. Aquela promessa do filho da mulher que esmagaria a serpente. Lembra? A partir dali, para quem que Adão tinha que olhar? Para Cristo. Para essa promessa. As suas esperanças seriam depositadas nele. Então, por meio de Cristo, na esperança do cumprimento dessa promessa para a vida deles, ele entraria no descanso. Por isso a Escritura vai dizer que Jesus entra no descanso de Deus, porque ele faz aquilo que Adão não fez, e ao fazer, ele nos dá o acesso a esse descanso por meio dele. Esse texto de Hebreus 4 ele vai ser trabalhado, a gente precisa olhar ele com cuidado. Mas muita gente diz que não precisa guardar dia nenhum pelo fato de Cristo ser um descanso. Cristo é meu descanso, eu não sou obrigado a guardar. Esse é um argumento, de fato, mas é um argumento fraco. É um argumento fraquíssimo. Primeiro, se o povo de Deus não tinha que... se esse povo de Deus no Novo Testamento não tem mais que observar nenhum dia, porque Cristo é o descanso, o povo do Antigo Testamento também não tinha que guardar nenhum dia, porque Cristo é o descanso. É o mesmo argumento. Aí você pergunta, não, mas Jesus não tinha vindo. Isso só ajuda. Quer ver? Alguém no Antigo Testamento que foi salvo sem Cristo? Como que foram salvos? Pela promessa do Messias que viria. Aí onde a Escritura vai dizer assim, aí onde a confissão de fé vai dizer,
todos os benefícios que nós temos em Jesus Cristo para a redenção foram aplicados a todos que viveram antes dele, demonstrados em todos os tipos e sombras de Cristo que foram estabelecidos no Antigo Testamento. A questão é, se hoje eu não tenho que guardar um dia porque eu tenho Cristo, eles também não tinham que guardar porque eles tinham a mesma promessa de vida. É a mesma promessa de vida. Se eles tinham a promessa de vida, isso devia bastar então, não preciso guardar dia. O problema é que a ordem do dia não está vinculada a eu ter ou não ter a promessa de vida em Jesus Cristo. Não se estabelece aqui. O ponto não é esse do debate. O ponto é que eu estou em Cristo, é vero, como Abraão estava na promessa do Salvador. Mas a pergunta é, você já desfruta do descanso pleno? Tem que guardar o dia. Porque quando eu guardo o dia hoje, como Abraão guardou, como Moisés guardou, como qualquer outro guardou, nós estamos dizendo, vamos entrar no descanso eterno. Por quê? Porque nós não entramos ainda no descanso pleno e nós estamos em Cristo. Nós não estamos mais em Cristo do que Davi estava em Cristo. Davi não estava menos em Cristo do que nós estamos. Por que dizer que Davi estava menos em Cristo, porque é do Antigo Testamento, do que eu estou em Cristo, é dizer que eu sou mais salvo que Davi, do que Davi era salvo. Quer ver, ó? O raciocínio onde vai. Deixa eu pegar aqui de novo. Tá? É que eu vacilei, ele escapuliu. Nós estamos em Cristo, mas nós não estamos no descanso consumado pleno. Porque o descanso pleno da vida eterna inclui você não pecar mais. Inclui que seu corpo não seja mais atacado por nenhuma doença. Essa não é a nossa realidade. Então, quando nós guardamos hoje o dia do Senhor, e aí a gente, claro, vai fundamentar que não é mais o sétimo, mas o primeiro, então nós guardamos o domingo. Então, toda vez que nós guardamos o domingo, o dia do Senhor, nós sim estamos dizendo que estamos no descanso em Cristo. Mas nós estamos dizendo, Ele nos levará ao pleno descanso de todos os pecados. Então, o argumento de dizer que não temos que guardar nenhum dia porque estamos em Cristo, ele vira fumaça. Eu sei que não é o seu argumento, é o argumento de quem defende. Ele vira fumaça, porque não se sustenta aí. Então, quando eu guardo hoje o dia do Senhor, eu estou me lembrando que em Cristo eu já fui livre da condenação, mas em Cristo eu ainda serei livre da presença do pecado. Plenamente livre, plenamente livre. Esse dia é um dia profético que aponta para a pessoa de Jesus Cristo.